Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Combinado? Ó, nesse friozinho tem moletom que é uma delícia lá. Eu não estou usando o meu porque eu estou esperando. Eu tirei ele do guarda-roupa porque, gente, é difícil ter chance aqui em Rio Preto de usar uma blusa de frio. Porque senão o Matheus, não sou nem eu, mas o Matheus ele fica espirrando muito, então tem que dar um tempo ali pra sair o negócio de guarda-roupa, né, da roupa. Quem tem alergia sabe. Mas não vejo a hora de colocar o meu moletomzinho do assombrado, né? Tirar ele do guarda-roupa finalmente, aproveitar esse friozinho, porque ele é muito gostoso, gente. Quentinho, uma delícia, com capuz para proteger aí do vento, do frio na cabeça, nas orelhas. Bolso para esquentar sua mão. Olha, quem tem, fala aí. É bom, não é? E brilha no escuro, gente. Bom, pessoal, vamos então com o relato de hoje. O relato de hoje é muito interessante. Olha só. Eu vou ler aqui e vocês vão entender, porque é a resposta de um outro relato, tá? É alguém que era personagem de um outro relato e agora tá vindo contar a versão dela, tá? E como esse primeiro relato foi enviado também pelo senhor Fulanesto, esse daqui também foi enviado lá para o senhor Fulanesto e ele está reenviando para nós contarmos aqui antes que alguém venha falando que estou roubando os relatos do senhor Fulanesto. Não, ele manda para nós, né? Agradecemos muito aí ao senhor Fulanesto. Ele manda os relatos gentilmente para nós, para eu recontá-los aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver isso daqui do que se trata. Olá, Aninha, Matheus e Assombrados. O velho Fulanesto recebeu um e-mail intrigante. Lembram-se do conto Confidências de uma Psiquiatra? Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem, tá? Se não, aconselho escutarem primeiro, pois essa história que vou narrar, a princípio, parece que desvenda o mistério. Ou será que não? Nomes e locais alterados e não esqueçam do like. Muito obrigada. Resposta de Renato ao conto Confidências de uma Psiquiatra. Mistério resolvido? Não desças os degraus do sonho para não despertar os monstros. Não subas aos sótãos, onde os deuses, por trás das suas máscaras, ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério está na tua vida. E é um sonho louco este nosso mundo. Poema Os Degraus, de Mário Quintana. Disse que um mistério é tudo quanto está além da capacidade de discernimento da mente ou apartado do conhecimento humano. Porém, somente o é, enquanto dele não se descerra o véu da incompreensão, da ignorância e da magia. Mas nem todos os mistérios são fáceis de desvelar. Infortunadamente, existem mistérios que, quando supostamente desvendados, redundam em novas e intrigantes questões que, de certo, nos fazem enfebrecer na agonia da busca por respostas inexistentes ou cuidadosamente encobertas. Ao ouvinte ou leitor, informo que, presentemente, há uma tentativa de dissipar a fumaça densa que paira sobre um desses mistérios. Uma história intrigante que foi contada pelo senhor Fulanesto há algum tempo. A história de Renato e sua psiquiatra. Como devem se recordar, o enigma presente no conto não havia sido solucionado. Ocorre que estava eu absorto a ler meus velhos tomos de ciências ancestrais, entre aspas, como diria Poe, quando, arrebatando-me de pensamentos lúgubres, o correio virtual trouxe-me uma carta em forma de e-mail. Com alguns cliques, abri cuidadosamente o envelope inexistente. Assombrei-me, no e-mail, né? Assombrei-me ao ler tais palavras, pois acreditava e ainda acredito na narrativa da psiquiatra em 2005. Mas confesso, uma ponta de perplexidade me atingiu.
tal qual uma flecha lançada do arco de Apolo. Assim, caso não conheçam o conto Confidências de uma Psiquiatra, aconselho que o escutem. Eu vou deixar nos cards para quem não conhece, veja primeiro esse conto aí, essa história, né? Um relato que foi transformado em conto aí pelo senhor Fulanesto, tá nos cards. Ele não foi na Proibidão, né? Porque se ele tiver no Proibidão é só para membro, mas eu acho que não. Vou deixar nos cards, tá? Aconselho que escutem antes de ouvir o que lhes narro agora. A carta de Renato. Prezado senhor Fulanesto, estranho esse seu nome. O meu é Fulano. Tomei a liberdade de lhe enviar esse e-mail, pois estava me sentindo inquieto e desconfortável. A razão é que, por puro acaso, deparei-me com uma história narrada em seu canal. O título é Confidências de uma Psiquiatra, e o vídeo foi postado no YouTube em outubro de 2021. Hesitei por muito tempo, mas finalmente resolvi expressar a minha indignação, pois é a história da minha vida, contada sob uma ótica totalmente equivocada e mentirosa. Para que o senhor possa entender, eu sou o Renato da história. Evidentemente, meu nome não é esse, e fiquei aliviado por não ter me identificado. O senhor diz no seu conto que os fatos que narrou os ouviu da própria médica psiquiatra. Certamente isso é verdade, pois ninguém além dela poderia saber de tantos detalhes sobre meus problemas de saúde pretéritos e de outros relacionados à minha família. Ademais, ficou bem evidente para mim quando vi a lamparina odontológica que o senhor fotografou e apresentou no minuto 21 e 44 do seu vídeo, que tudo quanto foi narrado só poderia ter sido contado pela tal médica. Não tenho dúvidas de que aquela lamparina era minha. Digo era, pois ela nunca me foi devolvida. E o motivo, o senhor saberá adiante. A propósito, o nome da psiquiatra é Fulana. Mas o senhor já deve saber disso. O que o senhor não sabe é que ela foi o pior pesadelo que já experimentei em minha vida. Se o senhor for um homem justo, peço que conte em seu canal a minha versão dos fatos, sem firulas e enganações. Bem diferente da história que ela contou com o senhor e seus amigos. Bem diferente da história que ela contou para o senhor e seus amigos. Quero restabelecer a verdade dos fatos, porque fui muito atormentado por essa louca. Deixo claro que não estou acusando o senhor de mentir. Tudo quanto narrou é fruto da mente desequilibrada de uma mulher doente. Ela sim mentiu e resolveu proferir suas inverdades para todos que encontrava. Então, vamos aos acontecimentos reais. Sou cirurgião dentista. Eu tenho 49 anos de idade, casado com uma mulher maravilhosa e pai de 2 lindas meninas. Em 1995, eu era solteiro, morava com meu pai, hoje falecido, e cursava o 2º ano da faculdade de odontologia. Estava sobrecarregado com os estudos e com a atividade de monitoria acadêmica, que me tomava muito tempo. Ademais, havia terminado um namoro longo com uma jovem de quem eu gostava muito. Foi doloroso demais na época. Senti o término do namoro de forma contundente. A verdade é que eu estava fragilizado com o fim do relacionamento e atordoado com tantos afazeres. Fui me tornando introspectivo, eu não saía mais de casa e meu comportamento, segundo meu pai dizia, havia mudado a olhos vistos. As notas na faculdade despencaram, a minha vida ia de mal a pior. Meu pai me levou a um psicólogo, que após algumas consultas indicou a médica psiquiatra para dar continuidade ao meu tratamento, por entender ser o melhor para mim. Essa história de que foi meu avô quem teria me levado até o consultório da médica é pura invencionice. Meus avós, por parte de pai e de mãe, eram falecidos quando eu nasci. Eu nunca conheci nenhum deles. Aliás, em 95, minha mãe também já era falecida. Portanto, eu só tinha o meu pai. É fato que minha primeira consulta com ela se deu em 26 de maio de 95. Era uma sexta-feira, eu lembro bem. E a atendente da doutora, que aqui vou continuar chamando de Adélia, tal qual em seu conto, ela havia faltado ao serviço naquele dia. A médica estava sozinha no consultório para atender os pacientes.
Fui o último a ser atendido e ela demonstrou ser muito atenciosa. Eu diria que foi mais atenciosa do que se poderia esperar. Era uma mulher muito bonita, com seus 40 e poucos anos de idade, bastante atraente. Eu me recordo de ficar encantado com sua beleza. A consulta ocorreu normalmente, sem qualquer ocorrência extraordinária ou importante, a não ser pelo fato de a sessão ter durado mais de 3 horas. Ao final, ela me prescreveu alguns remédios, me entregou umas amostras grátis, marcou a próxima consulta para o dia 29 de maio, a segunda-feira próxima. Eu paguei a consulta e fui para casa sozinho. Como o senhor pode constatar, eu não estava acompanhado de meu avô e também não morri em 26 de maio de 95. Ademais, naquele dia, não presenteei a médica com uma lamparina odontológica, ao menos naquele dia. Muito menos houve qualquer acidente e nem o falecimento do meu avô, que, como disse, já era falecido. Porém, algo começou a acontecer. Já no dia seguinte à consulta, eu e meu pai estávamos em casa quando o telefone tocou. Estranhamente, era a psiquiatra. Disse ter ligado para lembrar-nos da próxima consulta, que eu não poderia faltar. Estranho, será que ela faz isso com todos os pacientes? Pensei eu. Mas eu não dei importância. Meu pai agradeceu e desligou o telefone. Resolveu que iria comigo na consulta de segunda-feira. Ele havia notado algo diferente na ligação, mas não sabia dizer o que era. Portanto, não foi a minha avó quem atendeu a ligação telefônica da médica. Não houve enterro algum nos dias que se seguiram. Tudo mentira. Minha consulta estava marcada em sua agenda para o último horário daquela segunda-feira. Eu compareci com o meu pai, que ao conhecer Adélia, esqueceu-se de tudo e ficou papeando com a atendente. Entrei no consultório e foi aí que tudo começou. A psiquiatra pareceu mais interessada em me contar sua própria vida do que em cuidar dos meus problemas. Discorreu sobre suas questões emocionais e como estava carente pela frieza com que seu marido a tratava. Estava mais bonita do que nunca. Sim, ela estava extremamente sexy e insinuante. Era a fórmula perfeita. 2 carentes que se completavam. Nas semanas seguintes, nossos encontros se tornaram mais tórridos do que terapêuticos e bastante frequentes. Obviamente, ela não cobrava mais pelas consultas, o que deixou meu pai confuso. Porém, nesse ponto, ele e a Adélia já tinham um caso e ele não estava muito preocupado comigo. Afinal, eu estava sendo tratado, né? A médica dizia ao meu pai que eu não poderia parar com a terapia sob o risco de piorar. É claro que ele acreditou. Por que ele não confiaria numa psiquiatra experiente e bem afamada? O tempo se passou. Ela me enchia de carinhos e presentes. Quanto a mim, eu a amei de verdade. Nos apaixonamos e, como o senhor pode imaginar, nosso relacionamento estreitou-se ao ponto de nos encontrarmos quase que diariamente em seu consultório, com exceção dos finais de semana. Durante quase 4 anos, eu lá compareci, sempre no último horário das consultas, e é claro que Adélia percebeu o nosso envolvimento. O caso entre Adélia e meu pai durou pouco, e ele não me acompanhava mais nas sessões. Entretanto, um fato me aborrecia demais. A médica se recusava a romper com seu marido, e isso foi me deixando cada vez mais irritado. Eu estava incomodado por nos vermos apenas em seu consultório e nunca podermos assumir o que sentíamos um pelo outro. Após vários anos de romance, paixão e discussões acaloradas, eu havia chegado no meu limite. Resolvi dar um ultimato a ela. Ou ela rompia com o casamento e ficava só comigo, ou eu ia me afastar. Mas ela nunca teve a intenção de terminar seu casamento. O marido era extremamente rico e, apesar do fato de a psiquiatra ganhar muito bem com seu trabalho, o alto padrão de vida que ostentava só poderia ser mantido enquanto permanecesse casada. O marido bancava tudo quanto eu nem poderia sonhar em lhe proporcionar.
Certo dia, após as aulas na faculdade, fui como de costume ao seu consultório, decidido a romper de vez com aquela situação que me afligia. Assim expus que queria terminar tudo. Ela chorou como uma criança, desesperou-se, caiu de joelhos aos meus pés, chegou a dizer que me daria dinheiro. Como eu não cedia, ela bateu no meu rosto e chegou a me ameaçar de morte. Percebi então o quanto ela era doente. Aprendi com o tempo que existem muitas pessoas com problemas mentais tão sérios que se tornam violentas e que agem daquela maneira insana quando são contrariadas ou rejeitadas. Foi a gota d'água para mim. No entanto, ela não deixava que eu fosse embora. Ela trancou as portas, continuou a me agredir para em seguida começar a cortar o próprio braço com estilete. Estava totalmente fora de si. Eu a impedi de se machucar mais ainda e com muito esforço tentei convencê-la a se acalmar e a me deixar sair. Nada adiantou. Então disse a ela que iria procurar o seu marido e contar tudo. Afinal, eu tinha muitas provas e sabia que ela seria prejudicada se seu marido soubesse de nosso envolvimento, né? Aturdida, preocupada com a minha ameaça e vendo que eu não voltaria atrás, assentiu em me deixar ir, não sem antes me pedir uma lembrança, algo que pudesse fazê-la se recordar de mim, conforme suas próprias palavras. Sem pensar muito, retirei da mochila minha lamparina, que usava nas aulas de anatomia, e entreguei a ela. Só queria me livrar daquela situação. Não percebi o que estava por detrás daquele pedido. Fui para casa com um enorme sentimento de alívio. Ledo engano. Mal sabia eu que ela não me deixaria em paz. Passou a me seguir de longe na faculdade e me espreitava perto de casa. Olha, eu não desejo a ninguém o que eu passei com aquela doida. Saiba que o episódio narrado acerca do que teria ocorrido num restaurante, aquele onde a psiquiatra conta ter se surpreendido com a minha presença e a do meu pai, é em parte real. Porém, foi uma coincidência nos encontrarmos lá. Na verdade, ela se surpreendeu ao me ver com a minha atual esposa e promoveu um escândalo, tal que precisou ser convidada a se retirar do local. Não preciso lhe dizer o quanto eu fiquei constrangido e os problemas que precisei enfrentar com a minha então namorada. É fato que... Peraí. Era esposa ou namorada? Surpreendido com a minha presença do meu pai. Na verdade, se preocupou em ver com a minha atual esposa. A esposa dele agora, que era namorada naquela época, é isso? Tá. É fato que quando a médica... Não preciso lhe dizer o quanto eu fiquei constrangido e os problemas que precisei enfrentar com a minha então namorada. Naquela época ela era namorada, hoje é esposa. Com a minha namorada, né? Porque eu falo, que mulher é essa daí? Que tá acontecendo, né? É fato que quando a médica saía apressada do local, eu gritei para ela me devolver o que me pertencia. Ela sequer me respondeu e foi embora. Anos se passaram nesse tormento sem fim. Cheguei a pensar em procurar as autoridades competentes para conseguir uma ordem de restrição contra a psiquiatra. Mas eu não queria que o problema tomasse uma proporção maior ainda. Afinal, eu pensava em meu nome, minha carreira e a minha noiva. No meio dessa tempestade, eu tive um sonho muito vívido. Sonhei que estava na faculdade e que a médica trazia para mim a lamparina que deixei com ela. Quando fui pegá-la, o objeto desapareceu diante dos meus olhos. Então, ainda em sonho, a psiquiatra me disse: ela nunca mais será sua. Enquanto eu a possuir, você não terá paz, a não ser que volte para mim. O que está feito, está feito. Acordei sobressaltado daquele sonho tão real e a partir daquele momento eu não conseguia mais tirar a médica da cabeça. Ardia de desejo por ela. Sua imagem atormentava os meus pensamentos 24 horas por dia. Passei a ter sonhos macabros onde ela se apresentava como uma serpente que se enroscava em meu corpo e depois me devorava. Todos os sonhos terminavam assim, com a minha morte.
Já cansado de ser perseguido por desejos que não me pertenciam, resolvi conversar com um amigo, um pastor pentecostal. Ao relatar o que estava a me afligir, meu amigo pediu que orássemos e que Deus nos revelaria o motivo de tanto tormento. Assim fizemos. Durante alguns minutos, meu amigo ficou em silêncio e, voltando-se para mim, revelou: algo que lhe pertence e não está em seu poder foi enfeitiçado. Uma mulher pagou muito caro para que você fosse acorrentado espiritualmente e emocionalmente a ela. Você sabe que objeto é esse? Indagou-me o pastor. No mesmo instante eu me lembrei da lamparina. É uma lamparina odontológica que eu dei de presente a essa mulher. Agora tudo se encaixa, disse eu perplexo com a revelação. Meu amigo continuou. Você tem meios para recuperar a tal lamparina? E eu lhe disse que isso seria impossível devido às circunstâncias, né? Meu amigo então me acalmou e afirmou que haveria um grande clamor na igreja para que Deus me abençoasse com o livramento, mas que eu deveria me integrar à igreja e andar com Cristo. O que posso lhe dizer, senhor fulanesto, é que eu não fiz o que meu amigo me aconselhou. Não me converti, confesso. Por esse motivo, deixei de ser atormentado apenas quando ela faleceu. Sim, ela morreu e nunca me devolveu o objeto. Acredito que seu falecimento tenha desfeito qualquer trabalho que ela tenha intentado contra mim. Aliás, foi por causa de minhas ameaças de contar tudo ao seu marido que ela inventou a história que o senhor narrou em seu canal. Tudo por medo e para confundir a mente de quem viesse. E para confundir a mente de quem viesse eventualmente questioná-la quanto ao nosso romance. E a única pessoa que conhecia a verdade, Adélia, eu soube que desapareceu sem deixar rastros, não soube mais dela. Percebe onde me meti, senhor fulanesto? Hoje vivo feliz e não sou mais atormentado. Espero que a minha história ponha um ponto final às mentiras que ela contou ao Senhor e a tantos outros. Espero também que acredite em mim, tanto quanto acreditou nela. Cordialmente, Renato. Agora acho que é o senhor fulanesto de novo. Ano e Assombrados. Deixo para vocês a árdua tarefa de decidir qual é a versão verdadeira. Confesso que depois de ler a história de Renato, ainda acredito na narrativa da psiquiatra. Principalmente pelo fato de que o e-mail que recebi originou-se de um serviço de mensagens temporárias, não sendo possível sequer responder ao mesmo. Teria sido enviado por alguém que, utilizando minha narrativa anterior, criou uma história paralela? Tenho minhas dúvidas. E vocês, o que acham? Um abraço a todos. Eu não acho nada, gente. Eu não acho nada, eu não sei. Sei lá, não duvido de nada. Não duvido de nada, né? Não duvido nem que isso daqui seja real, nem que isso não seja real, entendeu? Eu prefiro não opinar. A outra história da psiquiatra também é interessante, é muito assim, até que a gente ficou pensando em relação à dimensão paralela, ou se ela tinha tido algum apagão, alguma coisa assim, eu lembro disso na história. Agora, o que acontece é que o senhor fulanesto conheceu essa mulher, eu não. Então, eu não posso falar nada, eu não sei quem é, eu só estou escutando a história. Agora, para ele dizer que acredita nela, talvez ele conhecesse melhor, né? E, afinal, o Renato, aqui o fulano, não sei, ele pode ter enviado o que eu também compreendo por esse e-mail que é temporário, para ter a segurança de não ser identificado, né? E a pessoa não quer nem um pouquinho uma chance de ser identificado, ou talvez de ser importunado mais com essa história. Tipo, ele só quis jogar a história e pronto, acabou. Não quero que venham atrás de mim, não quero que possam saber quem sou eu, entendeu? Então, pode ser por isso, para guardar o anonimato dele. E eu compreendo isso. Agora, não sei, né? Também como que a gente vai garantir se não é alguém que pegou a história e criou uma outra... Também não sei, gente. E aí, o que vocês acham?
As duas histórias são tipo, uou! E aí, então, ele está aqui no dia de Maledite porque para ele essa psiquiatra foi uma maledite na vida dele, embora ele não tenha usado o termo maledite, né? Mas ela foi uma maledite na vida dele, ela fez um trabalho para prender ele, né? Na lamparina. E veio os sonhos e tudo mais, e o pastor também viu isso. Enfim, deixem suas opiniões com respeito, por favor. Espero que tenham gostado. Passem no canal do Senhor Fulanesto também, tá? Ele tem um canal, tá? Contos Assombrados aí do Senhor Fulanesto. Tem o canal do Senhor Fulanesto. Vai lá, dá uma força também, se inscreve, assiste lá os contos e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!